Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amigos, irmãos que estão nos assistindo neste momento. Quero falar um pouco sobre batalha espiritual. Você já se sentiu em algumas situações que alguma coisa está acontecendo contra a sua vida, sem mesmo você estar percebendo, alguns levantes ao seu redor, alguma coisa que traz uma coisa ruim no seu coração, pensamentos que lhe vêm à mente, pensamentos de derrotismo, e muitas das vezes até para pessoas saudáveis, de pensar em tirar até sua própria vida por causa de situações adversas que têm acontecido, ou talvez algum tipo de confusão, de briga, de contenda dentro do seu lar, ou até mesmo quantas vezes pessoas na rua te olham com desprezo ou com afronta, como querendo te bater, querendo te ofender. Saiba que tudo isso não é nada mais do que uma batalha espiritual que você está sofrendo na sua vida. Quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a ter interesse em buscar as coisas espirituais, em procurar entender o mundo espiritual, quando você começa a orar, ou então você tem interesse de começar a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ou quando você se levanta para ir a um templo e diz para alguém ou para falar no seu próprio coração: hoje eu vou tirar um tempo para Deus, e começa a acontecer vários problemas. Começa a acontecer contenda no seu lar, começa a acontecer problemas com o seu carro. Muitas das vezes alguém liga quando você tira um momento para orar. Isso tudo é uma batalha espiritual. Não pense que o inimigo se levanta porque você está tentando se aproximar de Deus. Não, na verdade é você que está atacando o reino do inimigo quando você se levanta para tomar uma posição diante de Deus. E ele sabe que é prejuízo para ele quando você toma posição com Deus, quando você procura buscar a Deus. Então ele envia os seus demônios, e muitas das vezes que influenciam a mente de pessoas que estão ali até ao seu redor, pessoas que talvez sejam seu colega de trabalho, até mesmo dentro da sua própria casa, para que se inicie alguma coisa que vai tirar a tua força, vai tirar o teu empenho, vai tirar a tua disposição em se achegar a Deus. Quantas vezes a gente sabe de relato de pessoas que vão ler a palavra de Deus, vão ler a Bíblia, sentam-se no sofá para ler a Bíblia, e de repente começa a dar um sono, começa a ficar tudo pesado, começa a fechar os olhos. Sabe o que é isso? É uma batalha espiritual. Porque o nosso adversário, chamado Satanás, que significa adversário, ele não quer que as pessoas tenham aproximação de Deus, tenham comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Se você está enfrentando essa situação hoje, se acontecer um problema dentro do teu lar, um problema de contenda, por motivos tão pequenos, às vezes por causas tão pequenas, saiba que isto é um ataque espiritual contra a tua vida. Principalmente você que está se achegando a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quantas vezes no teu trabalho você é até rejeitado porque você serve a Deus, porque você tem um compromisso com Deus. E muitas das vezes você é zombado, escarnecido, mas a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Muitas das vezes você é fiel nos dízimos, nas ofertas, na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, mas você é assolado por alguns pensamentos perniciosos, pensamentos pecaminosos, pensamentos de olhar alguma coisa na internet, de pornografia. Isso vem na tua mente, aquele pensamento. Saiba que também isto é um ataque espiritual, porque o nosso adversário ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele consegue lançar sofisma na mente para influenciar, para que você ou para que nós venhamos a sair da presença de Deus. Isso é um ataque que geralmente tem acontecido nos últimos dias. Ele lança pensamentos maldosos com relação a um parente, a um amigo, até um filho, a esposa ou esposo.
Isso são ataques espirituais, é batalha espiritual. E de que maneira nós podemos fazer para resistir a esses ataques? Que maneira nós podemos fazer para que nós possamos vencer o nosso adversário? A Bíblia é bem clara. Primeira coisa, vigiar. A pessoa que é vigilante, ela está atenta a tudo que passa ao seu redor. Se há alguma coisa estranha acontecendo, saiba pelo discernimento do Espírito, se é uma coisa carnal ou se é uma coisa diabólica. A primeira coisa, então, vigiar em todo o tempo, principalmente quem está procurando se achegar a Deus, principalmente quem está buscando mais do Senhor. Talvez você esteja buscando mais do Senhor e tem dito para o Senhor: Senhor, eu quero me aproximar mais de você, eu quero ter mais experiência com você. Saiba que através dessa sua palavra, dessa sua atitude, o mundo espiritual começa a se movimentar. Mas não se assuste não, porque o mundo espiritual se movimenta em favor de você. Primeiro, os anjos de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. E também o mundo espiritual diabólico se movimenta para tentar impedir. É uma guerra espiritual. Mas a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando vê esses pensamentos malignos, esse pensamento de suicídio, de desânimo, de depressão, ou de desejo de parar com tudo, de chutar o balde, como se diz aí afora, saiba que este momento é o momento da batalha. Deus conta com a tua força espiritual para resistir ao inimigo. E a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Humilhai-vos debaixo da sua potente mão, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, resistir ao diabo é vigiar primeiro. Segundo, orar. Orar a Deus pedindo forças para vencer este momento, porque tudo passa, meu amado. Tudo passa. A luta vem e passa, como diz um corinho, mas aquele que tem a Jesus no coração, ele vence todas as lutas. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus falou ainda também assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amado irmão, meu amigo que está me ouvindo nesta manhã, que esta batalha espiritual que você está sofrendo, estes ataques que muitas das vezes vêm contra a tua vida, dentro da tua própria casa, quantas vezes lares estão sendo destruídos, lares de pessoas que servem a Deus, que são fiéis, que são pessoas que têm comunhão com Deus, estão sendo destruídos, porque é um ataque espiritual. E esses últimos dias nós temos vivido a proliferação de ataques malignos, demoníacos contra as famílias, em todos os níveis, em todas as esferas, desde o topo até a parte mais baixa da sociedade. As famílias estão sendo atacadas com mensagens malignas, com vídeos malignos, com temas malignos que vêm para desestruturar. Mas nós temos que nos manter firmes nesta peleja, nesta guerra. E é uma guerra que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério. Você que é pastor, você que tem um ministério de louvor, não abra mão. Os ataques que você sofre é porque você serve ao Senhor e Deus quer te dar grande livramento e, além do mais, te dar experiência de batalha espiritual, experiência em que você vai viver aquele momento com Deus e vai passar aquela circunstância adversa e vai cantar o hino da vitória. O nosso adversário, ele busca uma alma que possa tragar, mas não dê lugar para ele. Feche todas as brechas. Tenha amor no seu coração, tenha uma palavra mansa para responder àqueles que te perguntarem a respeito da tua fé. Procure viver uma vida sóbria que venha agradar ao Senhor. Não se envolva em questões que não levam a lugar nenhum, porque o nosso adversário também se aproveita desses momentos para entrar no meio de questões que nós não temos que estar se metendo e causa contenda, causa divisão, causa briga e muitas das vezes causa até a morte. Se você receber uma mensagem de desânimo, tira a tua vida, vai tentar, vai fazer isso, vai colocar uma corda no pescoço, saiba que é um ataque do maligno, uma batalha espiritual. E a maneira de vencer é vigiando, orando e a terceira coisa, meditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz conforto.
ela é o alimento para a nossa alma, que vai nos dar assim, um refrigério nos momentos mais angustiantes da batalha. É a palavra de Deus. Então, meu amado, que Deus te abençoe neste dia, que nesta obra que Deus tem na sua vida, você encontre forças para vencer as adversidades. Não quer dizer que nós nunca vamos desanimar. Sim, nós temos exemplos de heróis da fé, homens poderosos, usados por Deus, que tiveram o seu momento de desânimo, mas que encontraram forças no próprio Deus. E quando você se sentir desanimado, saiba que Deus veio a teu encontro para te animar, para te dar forças novamente. Ele vivifica as forças daquele que não tem mais nenhuma força, diz o profeta Isaías. Tirar força de onde não tem força, só Deus. Assim ele fez até com o próprio Senhor Jesus, lá no deserto, tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. Satanás oferecendo coisas para tentar tirar o propósito do ministério do Senhor Jesus na terra. Mas ele venceu com a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, vigilância, oração, palavra e jejum, para sacrificar a nossa carne e para termos mais comunhão com o Espírito de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.